seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para fazer sobrar mais dinheiro ou sobrar dinheiro todo mês. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Mota, especialista em finanças. Nós estamos na nossa segunda semana de aquecimento para o nosso workshop Mulher Mais Dinheiro. Então, para você que ainda não se inscreveu, vai lá no link da bio do meu Instagram, che.mota, se inscreve, é gratuito, vai ser um evento online, ao vivo, onde eu vou te passar o passo a passo para você fazer sobrar dinheiro todo mês e construir uma autonomia financeira. Bom, e o vídeo de hoje, o tema dele é 10 passos para sair do vermelho e fazer sobrar dinheiro. Se você está aqui assistindo esse conteúdo, esse vídeo, e não está no vermelho, fica comigo aqui também. Por quê? Porque existem alguns passos que você vai poder utilizar na sua vida, passos práticos para você fazer sobrar mais dinheiro no seu mês. Tudo bem? Mais de 63 milhões de pessoas estão inadimplentes aqui no Brasil, com contas atrasadas. Isso é uma estatística de abril desse ano. Então, nós estamos no meio do ano, não deve fugir muito aí essa estatística. Ou seja, mais de 30% da população. E aqui, quando eu digo 30% da população com contas atrasadas, tá? Porque hoje nós temos aproximadamente 60% da população endividadas. O que é dívida, Sheila? Dívida é tudo aquilo que você deve a alguma instituição ou alguém, algum comércio. E isso não quer dizer que essa dívida esteja atrasada. A dívida estando adimplente ou inadimplente, ela é considerada uma dívida. Tá? Então, aproximadamente 30% da população estão com dívidas em atraso, no vermelho. Olha só como esse tema é muito importante. Mais de 60 milhões de pessoas aqui no Brasil. E eu sei que fica difícil pensar em poupar quando se tem dívidas, principalmente dívidas em atraso, não é verdade? Porque se você tem uma dívida e você está pagando ela, você fez um parcelamento, por exemplo, de algo que você comprou vai pagar durante 10 meses. Se você está pagando, se esse valor está cabendo, conseguindo colocar ele no seu orçamento, menos mal. Agora, se você fez essa dívida e ainda por cima não está conseguindo pagar, aí você começa a entrar no vermelho. E aí o negócio começa a ficar perigoso. E é por isso que eu escolhi esse tema hoje para esse conteúdo, que é sair do vermelho, porque ele é uma oportunidade para você fazer sobrar dinheiro todo mês. Eu sempre trago aqui conteúdo, sempre trago vídeos de oportunidade ou de obstáculo. Então, ou você tem uma oportunidade, que é sanar as suas dívidas, sair do vermelho, é uma oportunidade para você fazer sobrar mais dinheiro. Ou eu trago um obstáculo. Então, hoje eu trouxe essa oportunidade, você ter o passo a passo para você sair das dívidas, porque a dívida, ela é um obstáculo para você fazer sobrar dinheiro todo mês. Tudo bem? E se você vive no vermelho ou simplesmente está passando por um momento difícil, o que é normal hoje, porque nós estamos vivenciando um momento difícil e muitas pessoas, a maioria delas, não tinham reserva, a maioria não tem educação financeira, a gente não aprende na escola, infelizmente, educação financeira. Então, pode ser que você não sabe por onde começar, né? Eu já passei por isso, já fui uma pessoa endividada, já contei muito aqui que atrasava documento do carro, andava com o carro com documento atrasado, atrasava a parcela do apartamento, o primeiro apartamento que eu comprei sozinha, eu tinha 26 anos, atrasava. Então, eu trouxe aqui um passo a passo
para você ir direto ao ponto. Sheila, o que eu preciso fazer? Estou endividada, estou no vermelho. O que eu preciso fazer para você sair do vermelho e você começar a fazer sobrar mais dinheiro? E aí você pode estar pensando, nossa, mas ela vai me dar o passo a passo e amanhã eu já vou estar no azul. Não. Gente, as finanças, ela é um processo de aprendizado, de ações a serem mudadas, de implementações de hábitos, de atividades novas na sua vida, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falando, revolucionar finanças, fazer sobrar até 50% dos ganhos por mês. É fácil? Não é fácil, mas é possível, porque eu consegui. Entende? Mas é um processo. Não quer dizer que hoje você está no vermelho e o mês que vem vai sobrar 50%. Esses dias uma pessoa colocou uma mensagem para mim no meu post. Eu quero ver uma pessoa que ganha R$1.000 fazer sobrar 50%. Só que a pessoa não entende o processo, né? Não sabe o que se passa dentro do conteúdo Revoluciona Finanças, né? Eu também ganhava R$900 quando eu era estagiária. Só que existe uma imensidão de oportunidades para você duplicar isso, para você alavancar isso. E aí é que entra o Revoluciona Finanças, que são os pilares. Existem os pilares que precisam ser trabalhados, né? Então, vamos focar aqui, vamos sair do vermelho. E se você não está no vermelho, continua aqui comigo, porque alguns desses passos aqui, você pode colocar na sua vida aí, tá? E até para você aprender coisas que lá na frente, se você precisar, você já tem esse conteúdo aí, essa expertise, esse aprendizado na sua vida, tá? Uma coisa que eu quero falar aqui, que eu trouxe, é que não adianta você ter um passo a passo para você sair das dívidas, para você sair do vermelho e depois você entrar nessas dívidas novamente. Então, precisa mudar esse seu modo de ver o dinheiro, de lidar com o dinheiro, que é um dos pilares do Revoluciona Finanças, que é a mentalidade, né? O jogo do dinheiro, ele é um jogo emocional, ele é um jogo estratégico e ele é um jogo mental. Muda primeiro aqui, depois que muda o bolso. Então, não adianta você sair da dívida e depois entrar nela novamente. Por isso que precisa virar a chavinha. Sai da caixa. Ok? Se você sair do vermelho, você vai começar a fazer sobrar dinheiro no seu mês. Esse é o processo. Tá? Só que existem pessoas que estão no vermelho há meses, que estão no vermelho há anos. E existem pessoas que estão com medo de começar a entrar no vermelho. Então, fica comigo até o final desse conteúdo, desse vídeo, e anota. Esteja com um caderno e caneta para você anotar tudo que eu passo aqui, para depois você colocar em prática. Tudo bem? Como eu falei, eu já estive nessa situação. Eu sei como você se sente, e às vezes, quando a gente tem dívidas, a gente acha que não tem solução. Quando a gente vê aquele montante, né? Puxa, olha, me enrolei, o cartão de crédito tá virando uma bola de neve, porque mês a cada mês os juros vêm em cima do montante, o valor só aumenta, eu estou com algumas contas em atraso, eu sei como que é isso. Você pode até não estar dormindo direito à noite, porque você está no vermelho, ou porque você está preocupada com as suas contas, às vezes você vive estressada, brigando com a família, brigando com os filhos, brigando com os pais, porque o estresse toma conta da nossa vida, às vezes quando as dívidas estão perturbando, não é verdade?
Mas o que eu quero dizer aqui para você é que tem solução. E é 1% por dia, um pouco por dia. E parabéns por você estar aqui hoje assistindo esse conteúdo, tá? É hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Um pouco por dia. Você precisa ter paciência, você precisa ter resiliência, porque você não vai conseguir resolver tudo, você não vai conseguir revolucionar suas finanças de um dia para o outro, porque não foi assim na minha vida também. Ok? Sheila, mas eu estou no vermelho há muito tempo. Será que tem jeito? Sim, tem jeito. Esse dia eu conheci uma pessoa que estava, inclusive, no meu webinário, que fazia 10 anos, faz 10 anos que ela está no vermelho. E aí, o que eu tenho para te dizer é, se você não está contente com os resultados que você tem, se você não está conseguindo atingir os resultados que você quer, é porque você precisa aprender alguma coisa. Você precisa aprender as estratégias corretas e colocá-las em prática. Ok? E aí eu entro nesse mérito do colocar em prática, que aí tem um jeito errado de você executar tudo isso daqui que eu vou te passar hoje. Não adianta você assistir esse conteúdo e depois você não colocar em prática. Então, se comprometa com você, com a sua família, porque você vai fazer por você. Ok? Vamos lá. Eu trouxe aqui 10 passos para que você coloque em prática, um a um. Anote esses passos, porque talvez você não consiga fazer junto com o vídeo, enquanto você está assistindo, ok? E aí depois, quando você terminar de assistir, você vai lá e faz todas as atividades que vão ficar aí pendentes para você colocar tudo isso em prática, tá? Então, primeiro passo, listar todas as suas dívidas. Então, você precisa fazer uma lista de todas as suas dívidas, tá? Isso inclui cartões de crédito, inclui financiamento, inclui cheque especial. Você precisa anotar tudo. Sheila, eu vou lembrar de tudo? Não. Às vezes você pode esquecer de alguma coisa, não tem problema. Conforme você vai lembrando, você vai anotando, você vai criar essa sua lista de dívidas, ok? E aí, para cada dívida, o que eu te proponho fazer? Você anotar o saldo devedor e o valor das parcelas, o prazo que falta, o prazo faltante ainda para você pagar dessas dívidas, caso ainda exista, tá? E aí, o que você pode fazer? O que eu te indico fazer? De um lado, vou pegar uma folha de sulfite aqui. O que você faz? Pega uma folha de sulfite e divide ela ao meio, tá? De um lado, você vai colocar as suas dívidas. Seja bem-vindo, Max. De um lado, você vai colocar as dívidas que você está pagando. Então, vou até dividir aqui a folha, tá? Assim, divide ao meio. Então, aqui você vai colocar na primeira parte as dívidas que estão adimplentes. O que é adimplentes, Sheila? É tudo aquilo que você tem de dívida e que você está pagando. Então, por exemplo, você comprou um armário e parcelou esse armário em 10 vezes. E você não está com essa dívida em atraso. Ela está adimplente, ela está em dia, ok? Então, você vai colocar aqui a data de vencimento dela e quantas parcelas, qual o valor da parcela e quantas parcelas ainda faltam para pagar. Então, do lado de cá, você vai colocar todas as dívidas que você tem e que você está pagando. Tudo aquilo que você deve. Imóvel, se você tem a sua casa própria e você deve alguma coisa, alguma pendência, alguma parcela. O carro, o IPTU da sua casa, porque é parcelado em 10 vezes. O que mais? Coloca aqui para mim nos comentários, vocês que estão aqui comigo ao vivo, para me ajudar. O que mais que pode ser que tenha de dívida? Alguma parcela no cartão de crédito? Vamos pensar. Então, você vai colocar tudo aqui. O que você está pagando,
tá? Do outro lado, desse lado de cá, você vai colocar as dívidas que estão em atraso. Aquilo que você não está conseguindo pagar, que o banco está te ligando, te cobrando, ou o credor, a loja, ok? Se você não tiver todas essas informações, porque às vezes você deve, você tem uma dívida, e que faz algum tempo, às vezes alguns meses, e que você não sabe o saldo devedor dela. Então, se você não tiver todas essas informações, eu te indico ligar lá. Já é uma atividade prática, tá? Para você fazer. Liga no banco, ou liga na loja, ou liga na empresa onde você deve, que você está inadimplente, em atraso, e levanta esses dados, tá? E aí, uma dica de ouro que eu te dou aqui, tá? Quando você for levantar as contas, as dívidas em atraso, tá? Procure saber o valor atual, porque vão ter os juros acumulados, tá? E o valor que você usou, o valor real dessa dívida. Então, vou te dar um exemplo. Você vai colocar aqui, por exemplo, Banco B. Banco B, e aí você vai colocar o valor atual da dívida. Vamos supor que você deve 10 mil reais. Só que eu te proponho fazer o levantamento, colocar do lado, porque esses 10 mil reais é o valor acumulado, com todos os juros, as multas. Eu te proponho levantar desses 10 mil, qual que é o valor original da dívida? Então, por exemplo, às vezes você deve 2 mil, o valor original é 2 mil e acumulado está em 10 mil. Por quê? Porque esse valor aqui, 2 mil reais, vai servir de base para você fazer as negociações, que depois a gente vai falar sobre o outro passo, ok? Então, primeiro passo é esse, fazer o levantamento das suas dívidas. O que está adimplente e o que está em atraso. O que está em dia de um lado da folha, o que está em atraso do outro lado da folha. Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Passo 2. Anota aí. Seja bem-vinda, Dani. Descubra se você está com um nome restrito. E eu vou te falar por que é importante você saber, ok? Se você estiver inadimplente, com alguma coisa em atraso, alguma conta, pode ser que o credor colocou seu CPF em algum cadastro de inadimplentes. Isso é normal, né? Quando a gente atrasa alguma coisa, eu também já tive. Se isso já tiver acontecido, se o seu nome estiver lá com essa restrição, você vai ter restrições ao crédito e você vai entender nos outros passos por que eu estou falando isso, tá? Mesmo que você tenha contas em atraso, você precisa verificar a situação do seu CPF. Por quê? Porque existem instituições que demoram para fazer essa restrição para colocar. Então, pode ser que você tenha aí um tempo, dependendo do quantos dias você está em atraso, para você fazer uma negociação melhor ou não, tá? Você pode ir até um posto do Serasa. Existem algumas formas para você realizar essa consulta pela internet, que você paga uma pequena taxinha. Se você tiver um bom relacionamento com seu gerente de banco, beijos, Dani. Eu já fiz muito isso, olha só. Eu tenho um banco que eu tenho um bom relacionamento com a minha gerente, um banco grande, né? E algumas vezes eu pedi esse favor para ela, para que ela consultasse o meu CPF. Algumas vezes que eu precisava olhar para ver se já estava restrito, se não estava, que eu queria colocar alguma ação em prática aí, alguma estratégia. Então, se você tiver um bom relacionamento com o seu gerente, pode ser que você consiga fazer isso. Mas procura no Google. Existem várias formas de você fazer essa consulta no SPC, no Serasa, e você puxa essa ficha toda aí do seu nome. Tudo bem? Terceiro passo, anota aí. Você precisa anotar todas as suas despesas e receitas. E aqui, gente, eu vou passar os 10 passos rapidinho, porque aqui daria um conteúdo só para cada passo desse. Tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá nas caixinhas de pergunta nas redes sociais, quando eu posto no Instagram,
Coloca aqui nos comentários, tá bom? Então, você pega outra folha de sulfite. Você vai dividir ela ao meio novamente. Isso aqui é o retrato financeiro que você já tinha que ter. Todas as pessoas deveriam ter, tá? Você vai levantar todas as suas despesas e receitas. O que é isso? Todos os seus gastos e todos os seus ganhos do mês. Então, de um lado, você vai colocar os seus ganhos, tá? Ah, e os seus ganhos, Sheila? Você pode colocar o seu salário que você tem alguma renda extra que você faz, que eu indico todos fazerem, não ficar refém de um plano A apenas, ok? E do outro você vai colocar os gastos. Sheila, eu vou lembrar de todos os gastos? Não. Você vai ter que ir colocando depois, conforme você vai lembrando, porque são muitos, eu sei que são muitos. Principalmente se você mora sozinha, como eu, então assume uma casa, né? São muitas despesas. Se você é solteira, já é mais fácil. Eu mesmo, quando era solteira, não pagava nada da casa da minha mãe, graças a Deus. Mas mesmo assim, eu era descontrolada financeiramente, olha só. Por que você precisa disso daqui? Porque antes de partir para a negociação ou renegociação ou quitação das suas pendências, você precisa saber quanto você pode pagar por mês, quanto você tem no seu orçamento, para você poder negociar. Porque sabe o que eu percebo? Eu vejo as pessoas assim, vamos supor que você tem uma pendência num banco, aí o banco te liga e fala, olha, Renata, você deve 10 mil reais para o banco e eu tenho uma oferta irresistível para você. Você vai pagar os 10 mil com desconto, você vai pagar só 8, em 8 parcelas de R$ 1.000. E aí, sabe o que você ou a Renata faz? Nossa, olha, eu tive 2 mil reais de desconto. Olha, banco, pode fazer que eu vou pagar. E aí eu te pergunto, como você aceita uma negociação do seu banco, sendo que você não sabe o seu custo de vida, sendo que você não sabe quanto você pode pagar por mês, sendo que você não sabe quanto você consegue fazer sobrar para você negociar. E aí, sabe o que acontece? A Renata vai lá, ou você, faz essa negociação com o banco, ela não tem os R$ 1.000 para pagar todo mês, e aí ela entra na inadimplência novamente. Só que o que acontece? Quando você vai renegociar essa dívida, você já tem um ponto negativo lá. Porque o banco vê, olha, a Renata me ligou e fez uma negociação. Eu liguei para a Renata, fiz uma negociação com ela, mas ela não cumpriu com a parte dela. Então, agora, eu vou ser mais exigente com ela, não vou dar desconto para ela mais. Percebe a importância disso? Percebe de que precisa existir estratégia para fazer? Então, você precisa fazer o levantamento dos seus ganhos e dos seus gastos. Quanto você tem para arcar? Quanto você consegue pagar por mês para você negociar? Sheila, eu só tenho R$ 200. Tudo bem, você vai negociar uma pendência, vai pagar R$ 200 e você vai partir para a próxima. Depois, uma coisa de cada vez. Por isso que você tem que ter muito claro as suas prioridades, porque senão você fica doida. E eu sei como que é isso. Porque aí você vê, igual eu tinha várias pendências de várias dívidas, e aí você acha que você tem que pagar tudo de uma vez, e isso não vai acontecer. E então você precisa ter isso muito claro, para você não se estressar, para você relaxar. Uma por vez. Tudo bem? Então, não adianta você negociar e depois você não conseguir arcar com as parcelas da negociação. Dica de ouro, ok? É melhor não negociar. Deixa rolar até você ter a clareza do valor, para você ligar e negociar. Olha, eu posso pagar R$ 200. E aí você vai negociar dentro daquele valor que você pode. Vou entrar mais a fundo nisso aqui. Então, você vai levantar os gastos aqui e você não pode esquecer de nenhuma conta. Conforme você vai lembrando, você vai colocando. Porque aí você vai ver, eu ganho R$ 5.000, quanto que eu estou pagando de despesa? 4,5? Vai sobrar 500. Não, estou pagando 5.
Aí a gente vai ter que trabalhar aqui alguma coisa que eu vou falar no próximo passo, ok? Então, aqui você vai entrar no seu retrato financeiro, já vai adiantar algumas coisas, se você ainda não tem. O objetivo aqui, além de você planejar o seu mês, se você ainda não planejou, é identificar os gastos excessivos. Porque quando você tem a clareza, você faz o levantamento de todos os gastos que você tem, você consegue ver. Não adianta você ficar com a ideia de que você tem tudo na cabeça. Isso é um erro. Um dos erros que as pessoas não têm sucesso nas suas finanças. Achar que tem tudo na cabeça. Ok? E aí, muitas vezes, muitos gastos passam despercebidos. E aí você não consegue ir para o próximo passo, que é o quarto passo, anota aí. Reduza e corte gastos. Então, você veio aqui na parte de cá da folha e colocou todas as suas despesas. Ok? Agora é hora de analisar. E aí, você vai começar pelas despesas obrigatórias, que são as essenciais. O que são despesas essenciais obrigatórias? Aquelas despesas nas quais você não consegue viver sem. Conta de água, conta de luz, supermercado. E aí, eu te proponho a analisar o que você pode fazer para economizar nessas despesas. Aí, o que eu posso fazer, Sheila? Você pode limitar um tempo para os banhos. Nossa, Sheila, que exagero. Gente, deixa eu te falar. Você não está conseguindo fazer sobrar dinheiro no seu orçamento. Você precisa olhar onde estão os furos. Igual balde furado. Imagina um balde furado. Você tem um balde e você começa a colocar água dentro dele. E aí os furos começam a esvaziar a água. Quando é que você vai conseguir encher esse balde? Nunca. E esse balde eu associo à sua vida financeira. Você está trabalhando e não é fácil, e você está colocando dinheiro dentro do balde, a água, e você tem um monte de furo dentro do seu balde. A água está saindo pelo ralo. Ok? Tudo que eu falo aqui, você precisa analisar se serve para você. Eu faço muitas coisas dessas para mim. Desde a época que eu estive no Vale, e que virou rotina na minha casa, virou hábito. Então, veja se os banhos da sua casa, principalmente quem tem um monte de gente em casa, como que está o tempo dos banhos? A luz, as luzes. Às vezes eu vou na casa de pessoas que as pessoas deixam todas as luzes da casa acesa. Utiliza a luz natural durante o dia. Muita gente está trabalhando em casa, não precisa ficar com a luz acesa. Abre a janela. Desligue os aparelhos da tomada quando você não estiver usando. Aqui na minha casa é tão engraçado que a Valentina tem 7 anos e ela faz tudo automaticamente, porque ela já sabe. Aqui é assim, a luz ficou acesa no cômodo, ela já fala, gente, o ghost está no quarto, o ghost que é o fantasma. A luz está acesa e não tem ninguém lá. Ela já vai lá e apaga. Olha o hábito. Ok? Então, se você está perguntando para mim, precisa mudar tudo isso? Eu vou te perguntar. Se você está no vermelho, se você quer fazer sobrar dinheiro, você vai ter que economizar de todos os lados. Qualquer valor economizado vai te ajudar. E vai ser até bom, porque você vai criar um hábito que a maioria das pessoas não tem. E que o dinheiro a água está saindo pelos furos do balde. Ok? Eu desligo tudo das tomadas, eu uso micro-ondas e tiro da tomada. É um hábito que eu criei lá atrás, quando eu precisava, e que continuou. Ok? Eu cozinho uma vez por semana, então eu cozinho tudo, uso gás de uma vez só. Mercado, o que você pode economizar no mercado? As compras supérfluas. E aí eu tenho um conteúdo aqui só de mercado que eu já fiz. De comprar pelo aplicativo, para você conseguir bater a meta do mês. E aí depois você vai para as outras despesas, tá? Então você fez primeiro das despesas obrigatórias, depois você vai para despesas variáveis, que não são as necessidades, são as vontades. Então, lazer,
O que você está fazendo para economizar no seu lazer? Se a situação é muito grave, vale a pena analisar, às vezes, até, tipo, a troca de um carro por um carro mais barato, com despesas mais baratas, com seguro mais barato, com IPVA mais barato. Ou vender o carro e andar de transporte público, que aí seria já uma estratégia mais forte. Mas existem pessoas que fazem isso, eu já fiz isso. Vender os carros, que eu tinha 0, 2, e comprar um carro básico. E fui super criticada por várias pessoas em relação a isso. Mas era estratégia financeira. Aí cada um vai saber onde aperta o seu, ok? Outra coisa são as assinaturas. TV a cabo, academia que você não vai, que você fecha um ano e aparece um mês. E aí, tem pessoas que têm TV a cabo, tem vários. Tem o Disney, tem o N, tem o outro, tem o C. Então, você precisa... E se você não fez o levantamento, você não sabe o que você paga, você esquece, ok? Então, esse quarto passo é você analisar todas as suas despesas e você ver o que dá para melhorar aqui. O que você está pagando e está saindo pelo ralo, que você está rasgando o seu dinheiro, PRD, pessoa que rasga dinheiro. Ok? Se tem uma coisa que eu sou craque em analisar se eu estou rasgando dinheiro. Quinto passo, anota aí. Você já analisou todos os gastos, agora é hora de analisar a outra parte da folha, os ganhos. Então, anota, possibilidade de aumentar os ganhos. Você precisa analisar a possibilidade e a forma, como que eu posso aumentar os meus ganhos, Sheila? É possível fazer algo nas horas vagas para você obter uma renda extra? Vender algo pela internet? Vender utensílios da sua casa que você não usa? Isso gera uma renda, principalmente quem gosta de guardar muita coisa. Muitas pessoas já me deram feedback em relação a isso. Sheila, eu tinha um monte de coisa, vendi tudo. Isso vai te ajudar a fazer a quitação das suas pendências. Se você tiver alguma habilidade, dar aula para crianças, dar aula de línguas, dar aula de música, instrumentos musicais. Ou, Sheila, não quero fazer renda extra. Dá para fazer hora extra, que também é uma renda extra, no seu trabalho? Dá para você estender o horário? Dá para você trabalhar aos finais de semana? Para você ganhar um extra? Isso é renda extra. Mesmo que seja na sua mesma atividade principal, você está ocupando do seu tempo extra para gerar uma renda extra. Ok? Então, quinto passo, possibilidade de aumentar os ganhos. Também tem o conteúdo disso na internet. Ok? Tem um conteúdo que eu fiz de gerar até 6 mil reais por mês fazendo renda, trabalhando de casa. Não é renda extra. Sexto passo. Coloca aí no papel. Monte o seu orçamento mensal, tá? Então, olha só. Você levantou, olha só como os passos, eles devem ser seguidos, tá? Eles são sequenciais. Você fez o levantamento das suas despesas, você fez o levantamento dos seus ganhos, depois você foi lá e analisou as suas despesas. O que dá para cortar, o que é supérfluo, o que você está rasgando dinheiro, ok? Depois você foi lá e analisou os seus ganhos, onde dá para aumentar, quais as rendas extras que dá para fazer hora extra no trabalho, dá para estender o horário. Olha só. Agora você vai montar o seu orçamento mensal. E aqui você vai precisar encaixar todas as suas contas ou despesas no seu orçamento. Ok? Então, aqui você vai ter os seus ganhos. Se você ganha 3 mil reais, a soma de todos os seus gastos, e aqui você não pode esquecer de colocar uma despesa, que é a pague-se primeiro, isso é muito importante, que é o seu dízimo financeiro. Não vou entrar no detalhe agora. E aí, a soma das suas despesas, elas devem ser
o valor que você ganha, ou eu te proponho, que é o mais interessante, ser menor do que o valor que você ganha. Se você ganha 3, que seja 2,5 as suas despesas. Ok? E aqui eu te proponho duas coisas. Uma, eu já falei, abre espaço do valor para ser usado para você ter o pague-se primeiro, o seu dízimo financeiro. Outra coisa, no seu orçamento, você vai precisar abrir uma despesa, um espaço, para você começar a ter um valor mensal para negociar as suas pendências, para você começar a quitar as suas dívidas, tá? E esse orçamento, ele vai ser um GPS para te guiar. Onde você irá gastar? De quanto valor você vai gastar para cada tipo de despesa? Ok? Então, você precisa montar o seu orçamento aqui. Então, você montou o seu orçamento, fez o balanço lá, tudo bonitinho. Olha quanta coisa você está aprendendo em um único vídeo. 7º passo. Planeje o pagamento e a renegociação das suas dívidas. Chegou a hora de negociar. Você já tem lá no seu orçamento um valor X que você vai usar para você negociar e planejar a quitação das suas dívidas. Sheila, por qual eu vou começar? E aí, na outra folha, no outro passo, você tem aqui as dívidas, certo? As dívidas que você está em dia, precisa entrar lá no seu orçamento mensal. As dívidas que você está em atraso, que está no vermelho, você precisa negociar agora. E por qual você vai começar? Você precisa analisar. Por exemplo, se você tem uma dívida do seu aluguel, por exemplo, tá? Você não pode deixar de pagar o aluguel, porque você vai ser despejado. O financiamento da sua casa, por exemplo, que está em atraso, por exemplo, no vermelho. O seu imóvel, ele pode ir a leilão e você pode perder esse imóvel. Então, na hora de negociar as dívidas, você tem que ver daquela mais urgente para menos urgente. No caso de você estar em atraso com a sua parcela do carro, você também pode perder o seu carro. Então, olha só, essas pendências que eu trouxe aqui a primeiro momento, você precisa analisar. No caso do carro, você precisa analisar se a solução é você pagar, se você devolve o carro. Tudo precisa ser analisado. E isso é analisado individualmente. Se você consegue usar o transporte público. Conta de luz, de água, são preocupantes. Não pode ficar em atraso, porque senão corta. Acho que a partir do 3º mês, eles cortam. Eu já tive luz cortada. Então, dessas pendências, quais você pode ficar sem e quais não vai ser legal você ficar sem? Você precisa ter essa clareza. E aí, se você não tiver nenhuma que vá ter prejuízos grandes assim, não chega. Essas despesas que você falou não estão no vermelho, estão todas pagas, ou eu não tenho essas despesas, né? Aí você tem duas opções. Você começa pela que tem maior juros, porque é aquela que está gerando um montante que a bola de neve está crescendo mais, ou aquela que você consegue uma melhor negociação. Por isso que lá nas dívidas, nas pendências, eu pedi para você colocar o quê? A data, o valor pendente e o valor real, para você ver se você qual dessas dívidas você consegue uma melhor negociação, ou aquela que está cabendo no seu orçamento que você consegue pagar, tá? Então, passo 8, você vai fazer a negociação, tá? E aqui eu vou te dar uma dica. Liga várias vezes para a instituição, para o banco, para o credor. E aí você vai ligar e vai dizer, olha,
eu quero pagar. Fala que você quer pagar, que você teve um imprevisto com as suas finanças. Vai anotando essas negociações, não fecha na primeira. Tem casos que você consegue pagar uma pendência e o credor te isenta todos os juros que você pagou. Às vezes você consegue pagar até menos, o valor menor do que aquilo, do que a sua dívida real, do valor que você consumiu. Olha só, eu já fiz isso, já consegui, e eu ensino isso. Não aceite nada que não caiba no seu orçamento. Porque se você não honrar, novamente, a negociação, depois vai ficar muito mais difícil para você fazer uma negociação novamente. O credor não vai ser flexível porque você não cumpriu com o prometido. Uma vez que você negocia a dívida, você paga uma parcela e aí o seu nome já é tirado da restrição, mas você precisa cumprir com essa negociação, ok? Nono passo, que eu já falei muito, já fiz o conteúdo disso. Troque dívidas caras por dívidas baratas. Então, na hora de negociar, essa é uma opção. E aí, por isso que lá atrás eu coloquei o passo de você saber se seu nome está restrito ou não. Porque nesse passo aqui, pode ser que você consiga trocar uma dívida cara por uma dívida barata. O que é isso, Sheila? Trocar uma dívida cara por uma dívida barata é você trocar uma dívida com alto índice de juros por uma dívida que tem um índice menor de juros. Ou você pega várias dívidas caras que você está tendo e faz uma dívida barata. Algo para você quitar todas essas com um juros menor. Mas precisa tomar cuidado para você não fazer uma dívida para quitar outra e você gastar esse dinheiro e criar uma nova dívida. Olha só o perigo, tá? Precisa ser uma troca. Você troca uma dívida cara por uma dívida barata, ok? Por exemplo, você pode fazer um empréstimo, um crédito consignado, que tem taxas menores, para você quitar, por exemplo, a fatura do cartão de crédito, cheque especial. Porque você sabe que o cartão de crédito e o cheque especial são os juros mais altos que existem. Seja bem-vinda, Josi. Por quê? Porque é um dinheiro fácil. Quanto mais fácil é o dinheiro, mais caro ele é. Por que fácil, Sheila? Porque às vezes ele está lá, o cheque especial, ele está lá disponível para você. Você não precisa negociar uma taxa, você só vai lá e pega o dinheiro e usa. Isso é dinheiro fácil. Cartão de crédito, a mesma coisa. Você tem o seu cartãozinho ali na mão com o crédito lá. Você só vai lá e gasta. Então, isso é dinheiro fácil, tá bom? Então, aqui você vai trocar a dívida cara por uma dívida barata. Vou repetir. Certifique-se de que a parcela vai caber no seu orçamento. Para você não trocar a dívida e depois ficar inadimplente na outra. Porque aí não faz sentido, ok? 10º passo. Amortize suas dívidas. Isso aqui é para quem não está inadimplente, ok? Só que você quer se livrar das dívidas logo. Então, você pode usar um dinheiro que você recebeu, por exemplo, do FGTS, ou uma participação dos lucros da empresa que você não estava esperando, ou uma renda extra que você fez, um rendimento, para você amortizar os empréstimos e financiamentos que você tem. Isso aqui acontece muito com o financiamento de imóveis, porque aí você reduz os juros daquela parcela que você está fazendo o adiantamento. Por que é reduzido os juros? Porque essa parcela não está vencida. Seja bem-vinda, Dani. Você pega uma parcela lá do final e antecipa.
e você tem um desconto sobre esses juros desse empréstimo. Então, você precisa analisar, tá? E aí a análise é um pouco mais, né, profunda. Se você tem reserva financeira, se você não tem reserva financeira, eu já não te indico fazer isso. Cria primeiro a sua reserva, para que você tenha ali um colchão, uma segurança financeira maior, ok? Não se descapitalize totalmente, que isso eu não indico para ninguém, principalmente em momentos que nós estamos passando momentos mais delicados, se o seu rendimento diminuiu, tudo isso precisa ser avaliado. Quinta-feira nós temos o nosso workshop Mulher Mais Dinheiro. A inscrição é gratuita, está no link da minha bio do Instagram, che.mota.